Olá, estamos finalizando a temporada aqui na Espanha e depois de da Traca, Vuelta à Espanha, hoje eu vou falar aqui do caminho primitivo de Santiago de Compostela. Fiquem ligados que tem todas as dicas para viagem. O caminho primitivo de Santiago de Compostela é o mais antigo deles. Ele começou no século IX, assim que foi descoberto o túmulo de São Tiago, o apóstolo de Jesus Cristo. O rei de Astúrias, na época, Carlos, fez o caminho de peregrinação da capital de Astúrias, Oviedo, até Santiago de Compostela para prestar as homenagens dele. Essa rota ficou particularmente famosa durante a Idade Média, quando os mouros dominaram o sul da Espanha e ela se tornou a mais segura delas para chegar até Santiago de Compostela. O caminho é todo muito bem sinalizado por setas e por essas conchas aqui, de Vieira. Isso porque na Idade Média os peregrinos chegavam até a costa da Galícia, que é aqui bem pertinho, para provar que tinham vindo até Santiago de Compostela. E para isso, eles pegavam as conchas de Vieira. Hoje em dia, as conchas também são usadas, além da sinalização, pelos próprios peregrinos, para indicar que eles estão fazendo o caminho de Santiago de Compostela. A concha também simboliza os diversos caminhos que levam a Santiago de Compostela, com todas as linhas delas convergindo para o mesmo ponto. O caminho primitivo é um dos mais curtos deles. São mais ou menos 315, 317 quilômetros desde Oviedo, mas é um dos que tem mais altimetria, porque são mais de 7.000 metros cruzando as montanhas das Astúrias. Além da grande altimetria acumulada, é um caminho também bastante técnico. Então, seja para fazer a pé, seja fazendo de bicicleta, como a gente fez, tem bastante trecho de single track, trechos com pedras, e como a gente acabou pegando muita condição de chuva, a gente pegou muito barro também, então teve bastante empurra-bike. Fazer o caminho de Santiago de Compostela é uma coisa que eu tinha vontade há muito tempo. E quando eu vi que a Vuelta à Espanha terminava pertinho de Oviedo, eu vi que era oportunidade de ouro. Eu mandei uma mensagem pro Fábio e falei, olha, depois da Vuelta eu tô indo, bora! E aí ele chamou a Tamires e a gente acabou fazendo um grupo bem experimental para fazer pela primeira vez esse caminho primitivo. As viagens surgiram, na verdade, do meu sonho de ver de perto as principais provas de ciclismo, né? Tour de France, Tour de Flandres, Paris-Roubaix, enfim, outras grandes provas de ciclismo que a gente já acompanhou ao longo dos últimos anos. E aí eu comecei a criar os grupos para as pessoas virem aqui para a gente assistir e pedalar por esses lugares épicos, né? E aí dentro desses grupos sempre tinha muitas pessoas que questionavam, né, que perguntavam sobre a possibilidade de fazer o caminho de Santiago. E uma das pessoas que mais insistiu nesse assunto foi o meu sogro, o Dr. Alexandre Vieira. E aí no ano passado, então, a gente fez pela primeira vez o caminho francês, que é o caminho mais longo, que sai, né, da fronteira da França com a Espanha, lá de Saint-Jean-Pied-de-Port. São 800 quilômetros até chegar aqui em Santiago de Compostela. E aí esse ano, a convite da super Ana Lídia Borba, comentarista ESPN, super ciclista, ex-triatleta, né? Ela estava fazendo aqui a cobertura da Volta à Espanha e combinou com a gente da gente fazer o caminho primitivo, que é uma rota mais curta, que sai de Oviedo, são 300 e poucos quilômetros até chegar aqui em Santiago de Compostela, mas é uma rota bem mais desafiadora do nível esportivo, assim, do nível técnico, tanto a parte técnica com trilhas e assim, e coisas do tipo, e também na parte de altimetria. Tem uns dias ali com montanha mesmo, de verdade, 2, 3 montanhas no mesmo dia, então é um percurso que da parte física ele é bem mais exigente. A melhor coisa de ter chamado o Fábio, na verdade, foi que aí eu parei de me preocupar totalmente com o caminho de Santiago, porque ele traçou a rota, reservou os hotéis, organizou toda a parte logística, e eu simplesmente apareci com a bicicleta e vim fazer com ele e com a Tamires. Tamires, conta aí o que você fez. Então, agora nos últimos minutos do segundo tempo, peguei as credenciais. A credencial, que nem eu estava comentando, cada lugar que você vai passar do caminho, você vai colocando selos, que são os carimbinhos, e aí na hora que você chega em Santiago de Compostela, eles vão checar e eles vão ver se você fez de bicicleta, a pé, a cavalo. Aqui tem as formas para você fazer o caminho. Esse daqui é o primeiro daqui, da Catedral de Oviedo, então a gente vai fazer de Oviedo a Compostela. A gente preenche e também tem a possibilidade agora de fazer a credencial online. Então quem, por exemplo, perder isso daqui, tem alguns locais que leem QR Code também para garantir que você fez o caminho. E que eu estava comentando, cada credencial é específica de um caminho. Então, dependendo de onde você vai pegar a credencial, tem uma... dependendo da cidade que você vai pegar, você tem uma credencial diferente. Essa daqui é totalmente diferente de Saint-Jean-Pied-de-Port, que é aquela do caminho francês que a gente fez mês passado. Tá colecionando, então, as credenciais?
colecionando credenciais, caminhos, quilometragens, colecionando um monte de coisa. E conchinha, vocês vão ver conchinha pra tudo quanto é lado, é a coisa mais bonitinha. Aparentemente agora começa de verdade. O Fábio já começou comendo. Eu já parei para comer. Antes da saída, mas a gente já tem um carinho, então tá valendo. A Tamires tá falando que detesta sol. Odeio sol. Explica. Explica esse rolê aí, Tamires. Existe a história do karma do caminho de Santiago. Tudo que você não gosta pode acontecer. Então, você fala que você não gosta de chuva, pode ser que chova. Você não gosta de barro, pode ser que você encontre barro. Então eu odeio o sol, odeio dias azuis. Não quero ver isso nunca na minha vida. Quem sabe, né? Eu não encontro essas coisas. A gente dividiu a rota em função do tempo bem curto que a gente tinha para executar. A Vuelta terminava no dia 10 e no dia 14 eu voltava para o Brasil. Então a gente contou com 3 dias. O primeiro dia saiu de Oviedo até uma cidadezinha chamada Pola de Alande, que é um pueblo no meio das montanhas. Foi o dia mais técnico dos 3. A gente pegou bastante single track, trilha fechada, passou muito no meio da mata. Era extremamente bonito, mas ao mesmo tempo bem desafiador. Esses 95 quilômetros, mesmo para um grupo mais homogêneo que era o nosso, de só 3 pessoas, deu mais de 6 horas e meia de pedal. Uma dúvida que surge muito é qual é o grau, quão preparado eu preciso estar para poder realizar ou o caminho francês, que é o que a gente já está habituado a realizar, ou esse caminho primitivo. Então, do caminho francês, que eu posso ver, ele é um caminho mais longo, né? Ele tem 800 quilômetros, mas o grau técnico dele é mais baixo. A pessoa ela precisa estar preparada para suportar em cima da bicicleta horas de bicicleta, mas muito mais rodado. O grau de dificuldade e de técnica é mais baixo. Então você também não precisa de uma bicicleta, não precisa trazer sua bicicleta. Às vezes uma bicicleta alugada já supre a demanda do que você precisa. Já o caminho primitivo, como ele é um caminho que ele precisa muito mais de uma parte técnica e uma parte física, não é recomendado qualquer um querer fazer. Então, por que a gente fala isso? Porque tem parte que, mesmo que você use uma bicicleta assistida, você não consegue suprir a demanda técnica. Às vezes até uma bike assistida pode atrapalhar, porque tem trechos que a gente precisa transportar a bicicleta, dar uma empurrada, e aí a bicicleta que ela está sendo prazerosa, ela deixa de ser prazerosa naquele trecho. Então, pro caminho primitivo, eu acho que a pessoa precisa ter um quesito técnico em cima da bicicleta, principalmente de trilha, e ela precisa ter um preparo físico melhor. Melhor época do ano para realizar o caminho de Santiago nesse período de abril até a última semana de maio e depois setembro, outubro. Porque junho, agosto, por ser época de férias, verão, ele fica muito ruim de ser realizado. E o restante do ano, por conta do clima ser muito baixa a temperatura e também ter a possibilidade de neve, não é indicado. Então seriam essas duas partes do ano, entre abril a junho e depois setembro a outubro. Com relação a tempo de treino, a pessoa tem que estar rodando todos os dias um pouquinho. Então, eu diria que mais ou menos umas 8 a 10 horinhas por semana de volume de treino, mas pelo menos fazendo uma bagagem ali de uns 6 meses. Porque, que nem eu falei, não é só o físico, também tem que ter aquela parte técnica. Então, andar com a mountain bike, fazer umas trilhas, subir montanha, descer montanha com a bicicleta, ajustar, entender o que você vai fazer é importante. O destaque gastronômico da viagem, para mim pelo menos, foi Pola de Alande. É uma cidadezinha minúscula, no meio do nada, e tinha um único boteco aberto, porque a gente chegou lá no domingo, tarde da noite. Mas nesse boteco aberto, tinha uma sopa de crustáceos com caranguejo e berbigão, que, bom, eu destruí um pote enorme dessa sopa e até saí bem pro segundo dia, mas infelizmente São Pedro não colaborou muito. No terceiro dia, em Lugo, coincidentemente a gente ficou num hotel chamado Porta de São Pedro, então a gente bateu um papo com ele para garantir que o tempo estava bom no terceiro dia. Dia 2 da nossa pequena aventura no caminho de Santiago de Compostela. Também está com frio?
como é que fala? Dança do sol. Bora lá. O Fábio já tá de boa. O Fábio acordou como se não tivesse feito nada ontem. O nosso Fábio Vanderpool, rei do gravel. É um talento desperdiçado. Dia 2, hoje são 120 km com um pouco mais de 3 mil de ganho, então é um dia mais longo desse caminho até Santiago de Compostela. Mas a gente vai sair um pouquinho mais cedo, então teoricamente chega mais cedo também. Vai ser pra isso. O segundo dia, teoricamente, era mais desafiador pela altimetria do que pela parte técnica. Mas o que pegou mesmo foi o clima. A gente não estava preparado em termos de vestuário e equipamentos para as condições climáticas que a gente pegou, com muita chuva e muito frio. Bateu 3 graus no alto da montanha, com muita água, sem visibilidade, então a gente optou por abortar uma parte do percurso por questão de segurança, porque eu já estava ficando com hipotermia. Esse segundo dia tinha ficado com 120 quilômetros entre Pola de Alande e Lugo, que é uma cidade até grandinha e que tem uma muralha romana muito bonita. Essa cidadezinha tem bastante opção de hotéis, alimentação, então é uma ótima opção de parada, mas ela ainda fica a 100 quilômetros de Santiago de Compostela. Então o terceiro dia é um pouquinho longo mesmo. Ontem, chuva, frio, não deu pra gente fazer nada. Das 120 km que estavam previstos, a gente fez, sei lá, 30. Só a primeira montanha, eu tive um princípio de hipotermia ali, o pessoal segurou a onda pra mim, mas hoje, dia bom em Lugo pra gente terminar o nosso caminho até Santiago. Bora lá. O cara que faz tudo, arruma a bike, arruma a van, acha o sol. Mais importante. Essa foi a missão mais árdua da semana. O que você tá sentindo olhando pra esse céu nesse momento? Muito triste. Por que você tá triste? Eu queria tanto um dia fresco, com Nem fala que pelo visto a gente pediu isso aí e não deu certo não. Vamos tentar outra estratégia. No terceiro dia do nosso caminho, a gente pegou o tempo um pouquinho mais aberto, apesar de ainda ter pego um pouco de chuva. À medida que a gente foi chegando perto de Santiago de Compostela, a gente começou a ver muitos e muitos peregrinos, a pé, de bicicleta, de todas as formas. E no meio desse caminho tinha uma cidadezinha chamada Melide, e nela tem uma pulperia, ou seja, uma casa de polvo chamada La Garnacha. Essa é imperdível, e estava lotada de peregrinos não à toa. Tem uma janelinha em que o cara fala em todas as línguas possíveis que ele tem o melhor polvo da Galícia. O caminho de Santiago de Compostela é uma experiência imperdível, seja para quem é religioso, seja como uma aventura ou uma forma de conhecer lugares menos tradicionais da Espanha, como Madrid ou Barcelona. Requer um pouquinho de planejamento, tanto pela parte de treinamento, quanto pela escolha de equipamentos, rotas e, principalmente, de um grupo que faça sentido e faça a experiência ser maravilhosa como a que eu tive aqui. Fica aqui o meu obrigado para o Fábio e para a Tamires pela companhia em todos esses dias, ao Fábio também por toda a logística, preparação e toda a organização dessa viagem. E em breve, mais aventuras por aqui. Até!